Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Physiclass. Quem fala com vocês é o professor Tibério, dando continuidade aqui à nossa série de 3 vídeos sobre pêndulo duplo, resolvido sem Lagrangiana, usando o método de Newton. E nesta parte 2 nós vamos começar a abordar os modos normais de vibração. Na videoaula passada, na parte 1, nós já resolvemos as equações do movimento para as coordenadas φ1 e φ2 dos pêndulos. Fizemos as aproximações para pequenas oscilações para chegar às equações do movimento aproximadas. Nessa parte 2 nós vamos começar a encontrar os modos normais de vibração e as autofrequências. E vamos estudar inicialmente o caso mais simples em que o comprimento dos pêndulos eles são iguais e as massas dos pêndulos também são iguais. Para a parte 3 a gente vai estudar os casos especiais em que as massas e os comprimentos são diferentes. Muito bem, então, recordando o que nós vimos na aula passada, as equações do movimento para as coordenadas φ1 e φ2 são essas que estão apresentadas aqui em caixa para vocês. Note que isso é um sistema de equações acopladas nas funções φ1 e φ2, né, envolvendo derivadas de segunda ordem. E para resolver de forma geral esse sistema de equações diferenciais, a gente vai começar assumindo a existência de modos bem específicos de vibração que são chamados modos normais. Nesses modos normais, nós temos o sistema vibrando numa mesma frequência, ou seja, cada um dos pêndulos vai vibrar numa mesma frequência e eles vão executar movimentos harmônicos, ou seja, movimentos decompostos por senos e cossenos. Então, vamos assumir que a forma da solução para cada um dos pêndulos, ou seja, φ1 e φ2, é do tipo uma amplitude A que multiplica uma exponencial complexa de j ômega t, ou seja, o ômega é o mesmo tanto para φ1 como para φ2. Lembrando que a gente usou esse índice I, né, para representar o pêndulo de massa M1 como sendo o índice 1 e o pêndulo de massa M2 como sendo o índice 2, ou seja, φ1 e φ2. Então vamos assumir que φ1 e φ2 têm a mesma frequência, ou seja, ômega, e que φ1 tem uma amplitude A1 e φ2 tem uma amplitude A2. Muito bem, se a gente assumir esses modos, né, a existência desses modos de mesma frequência, a derivada de segunda ordem para cada solução φi vai ser menos ômega ao quadrado, já que a derivada da exponencial complexa vai dar j ao quadrado, que é menos 1, que multiplica ômega ao quadrado. Portanto, eu vou ter a derivada de segunda ordem com o tempo sendo igual a menos ômega 2 vezes φ. E o nosso sistema, substituindo, né, essas derivadas, ele vai retornar para a gente as amplitudes A1 e A2 multiplicado por menos ômega 2 quando for a derivada e as próprias funções φ1 e φ2 quando não tiver derivadas. As exponenciais complexas podem ser simplificadas, eu posso dividir tudo por exponencial de j ômega t. E o nosso sistema que antes era nas coordenadas φ1 e φ2, ele passou agora a ser nas amplitudes A1 e A2, com um ômega aqui desconhecido, né? Eu posso representar esse sistema agora como, na forma matricial, como sendo a multiplicação de uma matriz 2x2 vezes um vetor coluna composto justamente pelas incógnitas A1 e A2, que são as amplitudes para cada pêndulo. Isso é um problema na álgebra linear, né? É o problema de autovalores e autovetores típico em sistemas acoplados, né? Como esse do pêndulo. A gente vai ter autofrequências não nulas fazendo o determinante dessa matriz ser igual a zero. Então, para começar o caso mais simples, eu vou fazer L1 igual a L2 igual a um comprimento idêntico aos dois pêndulos, ou seja, L. E aí a nossa matriz vai ficar mais simples. E calculando o determinante dessa matriz 2x2 é simples. Posso multiplicar os elementos da diagonal principal e subtrair do produto da outra diagonal, os elementos da outra diagonal. Eu vou ter o seguinte resultado aqui. Olha. Note que multiplicando primeiro
elemento da diagonal com o segundo elemento, esse termo aqui vai ficar ao quadrado, né? O G menos L ômega 2 vai ficar ao quadrado, menos o produto dos outros dois termos. Aqui, expandindo esse binômio, né, ao quadrado, a gente vai ter essa expressão. E agrupando as potências de ômega, a gente vai ter uma equação quadrática em ômega 2, que pode ser resolvido pelo método discriminante, facilmente. Os detalhes algébricos, vocês podem tentar desenvolver para que eu possa aqui desenvolver um pouco mais, de forma mais fluida a aula, certo? Muito bem. O discriminante nesse caso, b ao quadrado menos 4ac, note que b na equação quadrática em ômega 2 é menos 2gl m1 mais m2. Então eu vou ficar com 4g2l2 que multiplica m1 mais m2 ao quadrado, menos 4ac, o a é m1l2 e o c é m1 mais m2g2, ficando com essa expressão aqui para o discriminante. Note que dá para a gente fatorar, olha, 4g2l2 que multiplica m1 mais m2 ao quadrado, e 4g2l2 m1 que multiplica m1 mais m2 dá para fatorar o 4g2l2 m1 mais m2, que vai ficar multiplicando m1 mais m2 menos m1. E aí dá para simplificar o m1 com m1, ficando apenas m2. Então esse é o nosso discriminante para essa equação quadrática. Resolvendo a equação quadrática, né, o ômega ao quadrado é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Vou ficar com essa expressão. E aqui eu posso simplificar o 2, o L ao quadrado com o L, ficando G sobre L. Pronto. Isso quer dizer que, quando a gente assumiu que existem situações em que os dois pêndulos executam movimentos oscilatórios na mesma frequência, e isso conduziu a uma equação quadrática, naturalmente nós encontramos duas situações em que isso é possível, ou seja, duas frequências possíveis para essa situação que eu estou idealizando como modo normal. Ou seja, os pêndulos eles vão vibrar na mesma frequência e isso pode acontecer em duas situações distintas. Nesse caso, uma situação com uma frequência maior, que eu vou chamar aqui de ômega mais, pegando o sinal de mais na solução da equação quadrática, e uma frequência menor, que eu vou chamar de ômega menos, pegando o sinal de menos na solução quadrática, certo? Muito bem. Agora, já que eu encontrei as soluções para as autofrequências, ou seja, os valores possíveis para ômega ao quadrado, usando a segunda equação do nosso sistema para A1 e A2, eu posso encontrar a relação entre as amplitudes. Aqui eu não vou encontrar uma solução única, né, para A1 e A2, mas eu posso encontrar uma relação entre as amplitudes A1 e A2. Nesse caso é simples, basta a gente multiplicar ambos os lados dessa equação por 1 sobre A2, organizar os termos algebricamente, né, e isolar a razão A1 sobre A2. O resultado que a gente vai ter é esse daqui. A gente pode substituir aqui o ômega 2 que foi encontrado pela equação quadrática anteriormente, e o resultado que a gente vai ter é esse daqui. Aqui eu vou fazer algumas reduções algébricas, tá? Aqui eu posso simplificar o G com G, o L com L, ficando essa primeira fração menos 1. Subtraindo essas frações, eu vou ter esses passos algébricos aqui para a gente fazer, né? Note que esse denominador multiplica 1. Com o sinal de menos, eu vou inverter aqui os sinais de toda a expressão, ou seja, eu vou ficar com M1 menos M1 dando 0, menos M2, e menos por mais dá menos, e menos por menos dá mais. Então o sinal de mais menos é trocado para menos mais. No denominador, eu tenho esse termo com radical que eu posso racionalizar, e aí eu posso multiplicar em cima e embaixo pelo termo do denominador com um sinal trocado, né, para encontrar a racionalização. O resultado que a gente vai ter após racionalizar essa expressão é a razão A1 sobre A2 é menos mais 1 dividido por raiz de 1 mais epsilon, onde epsilon é a razão entre as massas. Aqui note que o resultado conduziu a um sinal oposto para o caso
do que a gente encontrou lá nas autofrequências. O que é que isso quer dizer? Vamos trabalhar aqui com as autofrequências e depois ver o que é que isso indica no resultado para a razão entre as amplitudes. Vamos agora fazer as massas iguais, porque aí eu tenho um caso inicial mais simples para tratar. O comprimento dos pêndulos são iguais a um comprimento L e as massas dos pêndulos são iguais a uma massa M. Isso faz com que a razão ε igual a M1 sobre M2 seja igual a 1. Então, substituindo M1 igual a M2 igual a M, a nossa expressão para as autofrequências fica assim, né? M1 mais M2 vai dar 2M, e aqui dentro, M1 vezes M2 mais M2 ao quadrado, você vai ter 2M ao quadrado. Tirando a raiz, você vai ficar com M raiz de 2. Esse M pode ser simplificado, e aí eu vou ter a expressão para as autofrequências ao quadrado, né? G sobre L que multiplica 2 mais ou menos a raiz de 2. Então eu vou ter duas frequências possíveis. Agora eu vou tirar a raiz, né? Ambos os lados. Como aqui a gente assume que ômega seja maior do que zero, né? Não precisa pegar mais ou menos na raiz, então a gente assume que ômega é maior do que zero. Então eu já tenho duas autofrequências possíveis para os modos normais de vibração. E o que a gente percebe para a relação entre as amplitudes é que o sinal é trocado. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente quiser encontrar qual a relação de amplitudes para os pêndulos associado à frequência ômega mais, ou seja, a maior frequência, eu tenho que pegar o sinal de menos dessa expressão. Se eu quiser associar a razão entre as amplitudes à frequência ômega menos, ou seja, a frequência menor, eu vou pegar o sinal de mais nessa expressão, ou seja, a correspondência ela vai ser trocada por causa das operações algébricas que nós fizemos, né? Então, vamos dar nome a esses modos normais. O modo simétrico acontece quando eu tenho o sistema oscilando numa frequência comum ômega menos, que é a menor frequência das duas autofrequências. Nesse caso, se eu estou analisando ômega menos, eu vou ter que pegar a razão A1 sobre A2, o sinal positivo. Nós chamamos esse modo de vibração de simétrico. E aí, como ε é igual a 1, né, já que as razões das massas é igual a 1, M1 sobre M2, eu vou ter que a razão das amplitudes é 1 sobre raiz de 2. Isso quer dizer que, quando o sistema acessar esse modo simétrico de vibração, os dois pêndulos vão vibrar na mesma autofrequência ômega menos, que equivale a raiz de G sobre L, multiplica raiz de 2 menos raiz de 2. A razão entre as amplitudes vai ser positiva, ou seja, quando um pêndulo estiver localizado do lado direito da vertical, o outro pêndulo também, em mesma fase, vai estar localizado do lado direito em relação à vertical, e a vibração vai ocorrer de forma simétrica. A amplitude de oscilação do pêndulo 2 é ligeiramente maior do que o do pêndulo 1, já que a razão A1 sobre A2 é 1 sobre raiz de 2, e eles vão oscilar na mesma fase, com a mesma frequência. Já se a gente analisar a autofrequência ômega mais, que é a frequência maior das duas, né? A gente vai ter agora o sinal de menos associado aqui. Note que os sinais são trocados. E o que é que isso significa? Significa que quando o sistema acessar esse modo normal, a frequência vai ser maior e os pêndulos vão ficar defasados de 180 graus. Enquanto um pêndulo atinge uma amplitude máxima positiva, a amplitude do outro pêndulo ela é negativa. E vice-versa, né? Muito bem. Nós chamamos essas duas situações também de autoestados, né? Isso vem da álgebra linear. Esses autoestados são vetores. Neste caso, os vetores são representados com duas coordenadas, né? A gente coloca uma primeira coordenada para A1, nesse caso o numerador da razão de A1 sobre A2, e para A2 o valor do denominador. Então eu tenho os dois autoestados sendo 1 raiz de 2 e 1 menos raiz de 2. São os autoestados que representam os modos de vibração simétrico e antissimétrico. Muito bem, e como eu represento as soluções gerais? Porque essas não são as únicas vibrações possíveis
para o nosso sistema? Bem, da álgebra linear, a gente sabe que esses vetores, por assim, eles formam uma base de um espaço vetorial que é formado por todas as soluções possíveis do sistema. Então você pode representar qualquer outra situação como uma combinação linear desses dois autoestados, ou seja, dos modos simétrico e do modo antissimétrico. Então, eu posso representar uma solução φ1 e φ2, agora representando como um vetor de solução, né? Ou seja, as duas coordenadas φ1 e φ2 em função do tempo. Se eu chamar aqui de o autovetor com o sinal mais, chamado de modo antissimétrico, e o sinal menos de modo antissimétrico, cada um desses autoestados me representa um elemento dessa base. E aí eu posso representar qualquer uma situação, ou seja, uma situação geral, como uma combinação linear dessas duas soluções possíveis para os modos normais, certo? Ou seja, eu tenho um estado misto. Uma solução geral é um estado misto em que eu combino uma parte de oscilação simétrica com uma parte de oscilação antissimétrica. Nesse caso aqui, em vez de usar a forma complexa, né, exponencial de jωt, eu recuperei a forma em termos de cosseno de ωt mais uma fase delta, certo? C aqui é uma constante que representa a amplitude de cada um desses modos, certo? Muito bem. Agora, aqui eu apresento para vocês as simulações para a gente visualizar em detalhes o que acontece em cada um desses modos, né? O primeiro modo aqui que eu estou apresentando para vocês é o modo simétrico, que é o modo de frequência ω-, que é a frequência menor. Podemos dizer que é o modo lento também de vibração. Note que os dois pêndulos eles oscilam exatamente na mesma fase. Enquanto um atinge a amplitude máxima tanto da direita para a esquerda, o outro também atinge a amplitude na mesma fase. Quando um está ao lado direito, o outro também está do lado direito. Quando um está do lado esquerdo, o outro também vai estar do lado esquerdo. Note que o pêndulo de comprimento L2, que é L, né, o pêndulo de massa M2, ele tem ligeiramente uma amplitude maior do que o pêndulo de massa M1. Ele atinge um pouquinho maior, que é o resultado que a gente encontrou para razões das amplitudes, né? A1 sobre A2, nesse caso, é 1 sobre raiz de 2. Né? Muito bem. O modo mais rápido, e aqui a gente já percebe que a frequência de oscilação é maior, ela é igual para os dois, e essa frequência é ω+. E neste caso, a razão entre as amplitudes, como nós já vimos, ela é negativa. Isso implica dizer que quando um pêndulo se encontra à direita na sua amplitude, o outro pêndulo vai estar na posição oposta. Ou seja, eles estão defasados de um ângulo de 180 graus. Isso quer dizer que a razão das posições em termos das amplitudes, ela é negativa. Né? Aqui também a gente percebe que a amplitude do pêndulo de massa M2, o pêndulo 2, é ligeiramente maior do que o pêndulo de massa M1. Nos dois casos aqui, os pêndulos eles executam movimentos oscilatórios com a mesma frequência. São os dois modos normais de vibração. Aqui eu tenho um caso misto, em que os pêndulos eles têm frequências diferentes e que esse modo de vibração ele é obtido misturando na mesma amplitude o modo simétrico com o modo antissimétrico. Então dá para a gente notar que a frequência ela é diferente, o movimento é bem diferente, porque é um caso misto, né? E aqui eu equilibrei como sendo a mesma contribuição, né? O coeficiente da combinação ele tem a mesma amplitude para o caso simétrico e o caso antissimétrico. Muito bem, pessoal. Fiquem aí que nós vamos dar continuidade agora estudando os casos limites para essas oscilações acopladas do pêndulo duplo. Até mais.